noite. Complicação médica. Idoso operado por cirurgiã que levou filho adolescente para participar da operação na Santa Casa de Lagoa Santa reclama de erro médico. Homem-aranha, suspeito de escalar prédios para furtar apartamentos, é preso na capital. Incêndio em salão, depois que transformador pegou fogo. Loja no centro da capital fica completamente destruída. Recorde em janeiro. Número de microempresas abertas é o maior desde 2010. Brasileirão. Fim de semana não foi bom não para os times mineiros. Esses são os destaques de hoje do jornal Band Minas. Nós começamos essa edição falando do caso da médica que levou o filho adolescente para participar de uma cirurgia na Santa Casa de Lagoa Santa e ainda postou fotos nas redes sociais no momento da operação. Nossa equipe de reportagem conversou hoje com exclusividade com o paciente que era operado por ela. Ele viu o menor auxiliando no procedimento e agora acredita que está sofrendo complicações da cirurgia. Gerson Rodrigues Ribeiro, de 62 anos, teria sido um dos pacientes operados pela médica Simone Rangel na Santa Casa de Lagoa Santa no início do mês. A folha de alta com a assinatura da cirurgiã comprova que houve um procedimento. Gerson relata ter visto o filho da médica paramentado e dentro da sala. Estava com aliforme, normal, e junto com ela. Aí foi fazer a operação, deu anestesia, adormeceu da cintura para baixo. Aí ela me tampou da cintura para cima. Só que aí o menino que estava ajudando ela a fazer a operação. Agora, eu não sei se foi ele que me operou, se foi ele que me costurou. Eu sei que minha operação está dando esse problema. Esta foi a terceira cirurgia de hérnia ingual bilateral que Gerson fez. Um procedimento simples e muito tranquilo, com recuperação em no máximo 2 semanas. Mas 17 dias já se passaram e ele continua sentindo fortes dores do lado direito, o que fez o zelador desconfiar de algo e procurar o serviço de saúde. Porque o médico falou que talvez ou ela deixou uma gazinha aqui dentro ou então ela cortou um nervo. Aí ele falou que se ela tiver cortado, está arriscado minha perna secar. E eu estou sentindo muita dor. Aí fui lá até para ela me dar o laudo para fazer a perícia. Quando eu cheguei lá, descobri que ela tinha aprontado isso comigo, que ela colocou minha vida em risco. O caso ganhou repercussão depois que a cirurgiã-geral da Santa Casa de Lagoa Santa divulgou nas redes sociais fotos do filho no bloco cirúrgico como se estivesse ajudando a mãe a fazer uma cirurgia. Apesar de ter visto o adolescente no momento da operação, Gerson levou um susto ao ver as imagens pela TV. O fato continua sendo apurado pela Santa Casa aqui de Lagoa Santa. A assessoria do hospital informou que só vai se pronunciar depois que tudo estiver concluído. Já o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais instaurou uma sindicância para saber se a médica realmente infringiu o Código de Ética. Exames que serão feitos nos próximos dias vão apontar se houve algum erro médico durante a cirurgia. Enquanto isso, sem o acompanhamento do hospital e sem um laudo médico, o homem procura por um advogado e tenta seguir a vida com dores, incertezas e sem poder se sustentar. Esse doutor Paulo me atendeu muito bem, mas os outros que me atendeu lá, tudo falava comigo que é normal. Eu não aguento isso daqui ali embaixo. Hoje, para mim, no posto ali, ó, eu fui, bem dizer, arrastando. Então, eu posso ficar numa situação dessa? Não tem jeito. Até o início dessa edição, nós tentamos encontrar a Santa Casa de Lagoa Santa para comentar o fato, mas não tivemos sucesso. E um homem foi preso pela polícia suspeito de escalar prédios aqui na capital mineira para furtar apartamentos. Ele era conhecido como Homem-Aranha e é investigado por pelo menos 5 ações na zona sul de Belo Horizonte. Em um dos casos, ele se deparou com um morador e disse que tinha se enganado de residência. Marcos Alberto Fernandes de Souza, de 38 anos, é, segundo a polícia, um homem que aparece nessas imagens. Ele força a porta de vidro da portaria, mas não consegue entrar. Observa o movimento e, com muita habilidade, sobe até o apartamento. 2 minutos depois, ele desce
e vira a câmera de circuito interno. Descobrimos que pelo menos nesse ano são 5 inquéritos policiais em que ele atuou. Ele entra, ele escala as paredes, os muros dos prédios, ele ingressa nas residências através das janelas e ele consegue subtrair esses tipos de aparelhos, principalmente televisão. O homem, que é apontado como autor de pelo menos 5 furtos na região centro-sul da cidade, ficou conhecido como o Homem-Aranha. Ele tem uma habilidade impressionante, né, de escalar, e ele, na maioria dos casos, foi no primeiro andar. Nós temos a notícia de um dos eventos que foi no terceiro andar de um prédio. Segundo a polícia, o suspeito invadia os apartamentos para levar objetos como celulares, televisores e roupas e saía pela porta da frente. Mas em um dos casos conseguiu levar até o veículo. Em um dos apartamentos que ele adentrou, ele conseguiu as chaves do veículo e saiu pela garagem tranquilamente. O suspeito tem várias passagens pela polícia e 2 condenações por furto. Há indícios de que ele praticava esse tipo de crime desde a década de 90. Apenas um celular roubado foi encontrado com ele no dia da prisão. Teve um dos inquéritos que nós conseguimos levantar, que foi inclusive quando um dos moradores levantou e encontrou com ele dentro da residência, que nós já tínhamos a informação de que poderia ser ele, e dentre várias fotografias, é assim que a gente faz um reconhecimento fotográfico, ele conseguiu identificar essa pessoa como sendo o autor do furto, a pessoa que estava lá. Ele, inclusive, ele não conseguiu subtrair, foi um furto tentado, porque não teve tempo suficiente para ele carregar todos os produtos que ele já tinha preparado. A partir daí, nós conseguimos as outras imagens e as pessoas que foram lá, as vítimas, elas reconheciam ele também pela imagem. Na delegacia, o homem confessou que praticava os crimes. Passar dificuldade na rua, né? A dificuldade de comprar as coisas, ajudar minha filha. De herói, esse Homem-Aranha não tem nada. E um incêndio destruiu um salão de beleza no centro de Belo Horizonte durante a noite desse domingo. Pessoas que passavam na rua informaram aos bombeiros que o fogo começou após a explosão de um transformador lá na região. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Igor Calian, que tem as informações direto da nossa redação. Boa noite, Igor. Olá, Luciana. Boa noite para você, para todos que acompanham o jornal Band Minas. Olha, Luciana, como você disse, esse incêndio começou na noite de ontem, de domingo, e alguns moradores relatam que houve uma explosão em um transformador. A gente vai acompanhar, o pessoal de casa já está vendo, inclusive, algumas imagens, foram feitas aí hoje de manhã pela nossa equipe, o repórter cinematográfico Adilson Alves, a repórter Kiwane Rodrigues também esteve lá, e a gente consegue ver, Luciana, que realmente o salão ficou muito destruído, na verdade, totalmente destruído. Esse comércio fica na rua Guajajaras, aqui na região central de Belo Horizonte, e inclusive ontem à noite, boa parte da região central, dessa rua que fica esse comércio, ficou sem energia elétrica, por isso aí também, né, que chega-se a essa hipótese de ter sido a explosão de um transformador. Os bombeiros foram até o local ontem mesmo à noite, assim que começou o acidente, e gastaram cerca de 500 litros de água para conseguir conter as chamas e evitar que se alastrasse por outros comércios. A gente vê aí, ó, que é uma rua realmente muito movimentada. É claro que à noite não tinha muitas pessoas, mas tem muito comércio nessa rua e o Corpo de Bombeiros, mais uma vez, fazendo muito bem seu trabalho, evitou que o fogo acabasse se alastrando. Hoje pela manhã, houve novamente muita fumaça nesse salão, então os bombeiros precisaram voltar, acabaram encontrando alguns focos de incêndio, né, de fogo, que foram contidos e eles ficaram tirando essa fumaça do local, porque realmente a fumaça era muito densa, mas apesar desse susto e do prejuízo, porque realmente 100% do salão ficou destruído, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil também esteve lá hoje pela manhã e precisou isolar o local, até porque, Luciana, pela quantia, pelo que a gente pode perceber aí nas imagens, a estrutura ficou danificada. Exatamente, um susto. Felizmente, ninguém ficou ferido, Igor. E a gente aguarda um posicionamento da CEMIG, né, para se posicionar em relação a esse incêndio, que teria causado esse incêndio. Assim que a gente tiver esse posicionamento da CEMIG, nós vamos trazer para você, telespectador. E você vai ver a seguir como foi o fim de semana de protestos aqui na capital depois dos escândalos na política envolvendo mineiros. E ainda no futebol, o fim de semana não foi bom não, viu, para os times mineiros. Os melhores momentos dos jogos de Atlético e Cruzeiro logo depois do intervalo. Depois dos escândalos da política na semana passada, manifestantes se reuniram durante todo esse domingo em protestos pelo centro da capital mineira. Muitos pediam a saída do presidente Michel Temer do governo e ainda eleições diretas.
Com faixas, balões, bandeiras e cartazes, integrantes de movimentos sociais e centrais sindicais se concentraram na manhã desse domingo na Praça da Liberdade, região centro-sul de Belo Horizonte, no circuito cultural e ao lado da antiga sede do governo do estado. O grupo pedia a renúncia do presidente da República, Michel Temer, e também a realização de eleições diretas. Nossa reivindicação é muito simples. Fora Temer, diretas já. Estamos diante de um governo ilegítimo, corrupto. Quem elege presidente da República é o povo brasileiro. Por isso, diretas já. Para o movimento, Minas Gerais se envergonha de políticos envolvidos no escândalo de propinas. O Aécio Neves envergonha Minas Gerais. Representação que nós temos no Senado envergonha Minas Gerais. E nós já avisávamos, denunciamos muitas vezes os problemas que a saúde, a educação, movimentos populares sempre enfrentaram aqui no estado. O movimento se prepara para novas manifestações nesta semana. 24 de maio, Ocupe Brasília. No dia 26, teremos um ato em defesa da educação pública contra a escola sem partido. Após se concentrarem por 2 horas na Praça da Liberdade, os manifestantes se deslocaram por cerca de 2,5 km pelas avenidas João Pinheiro, Augusto de Lima e Rua Espírito Santo até a Avenida Afonso Pena na Praça 7, centro de Belo Horizonte. A manifestação ocorreu de forma pacífica. E vamos mudar agora de assunto para falar do futebol. O fim de semana não foi tão bom não, viu, para os times mineiros, e já está aqui nos estúdios André Salles, boa noite. Boa noite, Luciana, boa noite para todo mundo. André, poderia ter sido melhor, né? Com certeza, né? O Atlético acabou sendo derrotado, uma derrota que surpreendeu muito, principalmente se a gente for olhar pelo retrospecto, Luciana. Só para a gente ter uma ideia, o Atlético vencia há 11 partidas consecutivas na Arena Independência. Aí o Fluminense foi muito efetivo em poucos minutos, né, cerca de 5 minutos, conseguiu fazer 2 gols. O Atlético até reagiu, mas perdeu muitas oportunidades e saiu derrotado. O Diogo Ramalho esteve lá e a gente confere tudo agora. Nos primeiros 30 minutos, jogo fraco e com uma chance real para cada lado. Até que aos 34, jogada de contra-ataque do time carioca. Henrique Dourado esticou bola para a corrida de Richarlison, que foi derrubado na área por Marcos Rocha. Pênalti. Dourado bateu bem e fez 1-0 Fluminense. 2 minutos depois, o golpe ficou pior. De novo, Henrique e Richarlison no ataque. Cruzamento do camisa 9 na medida para Richarlison deixar Vitor parado no centro do gol. Flu 2-0. Só que Gabriel descontou imediatamente e pôs fogo no jogo. 2-1. Na sequência, Casares soltou a bomba para a defesa de Cavalieri. Veio a segunda etapa e Michael Suel, que entrou no lugar de Rafael Carioca, deu lindo passe para Fred bater de primeira para fora. O tricolor explorava os contra-ataques e nesse, Dourado fez boa jogada, mas Vitor salvou o Atlético. Aí veio esse lance e Michael Suel, na cara do gol, fez o mais difícil. Talvez ali pela jogada do Michael Suel aos 16 minutos tenha sido a bola do jogo. E foi. Chances até que o Galo ainda conseguiu criar, mas mesmo jogando com 1 a mais por cerca de 15 minutos, já que Sornosa saiu machucado e Abel Braga já havia feito as 3 substituições, não conseguiu fazer o gol de empate e sofreu a derrota que fecha um ciclo. Aqui no Horto foram 11 jogos e 11 vitórias na temporada até o jogo contra o Fluminense. Depois de perder essa invencibilidade em casa, é hora de pensar na Copa do Brasil. Partida contra o Paraná Clube. É fazer dar certo lá, o que não deu aqui. Não foi um bom jogo porque nós fomos derrotados, né? Mas deve nos ensinar bastante, né? Principalmente pela característica que o Fluminense veio, né? Conseguiu, de uma certa forma, levar vantagem nos momentos que conseguiu as oportunidades de gol, né? Mas o maior volume que a gente teve, né? E não conseguindo, né, efetivamente ter a competência de empurrar a bola para o gol, né, decretou a nossa derrota em casa. André, todos os gols no primeiro tempo, mas o Galo perdeu chance no segundo, não perdeu? Perdeu chances, não conseguiu então o empate, acabou saindo derrotado. Essa derrota depois de 11 jogos, né? O Diogo até falou, a única derrota no ano na Arena Independência. E lá no Recife, Cruzeiro, empate.
Pois é, o Cruzeiro foi lá, sempre difícil enfrentar o Sport no Recife, começou a partida não muito bem, mas achou um gol aí numa finalização do Alisson, a gente está até vendo as imagens aí, ó, uma jogada do Romero, o Alisson já pega de primeira, faz o gol, aí no segundo, ainda no primeiro tempo, o Diego Souza foi derrubado pelo Fábio, o Sport empatou, o Cruzeiro melhorou muito no segundo tempo, não teve toda a pressão que teve na etapa inicial, criou oportunidades, mas ainda assim saiu apenas com empate, trouxe um pontinho, né, Luciano? Pelo menos não saiu derrotado, acabou voltando com esse pontinho. O Mano Menezes fez uma substituição, colocou o Alex, acabou sendo muito criticado, mas mesmo assim o Cruzeiro teve chance de vencer. O Alisson teve uma ótima finalização para uma defesa maravilhosa do Magrão. Um pontinho é o que o Cruzeiro somou. Muito bem. André, obrigada pelas informações. Ótima noite para você, excelente semana. Para você e para todo mundo. Até a próxima. Até mais. E vamos falar agora da previsão do tempo. A mínima nesta terça-feira vai ser mais baixa, viu? Vamos acompanhar aqui. Os termômetros vão marcar entre 17 e 26 graus, a terça-feira, entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. O céu fica nublado, ou parcialmente nublado, com muita chuva em áreas isoladas. Na quarta-feira, o céu encoberto, também com nevoeiro de manhãzinha. E as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Atenção para a quinta-feira, as temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. A menor mínima até então, né, na semana. E o céu também fica nublado, ou parcialmente nublado, com nevoeiro ao amanhecer. Bom, o frio vai apertar também no sul de Minas, em Camanducaia, os termômetros vão marcar entre 10 e 27 graus. Já em Unaí, na região noroeste, a mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. Em Grão-Mogol, lá no norte de Minas, temperaturas entre 16 e 35 graus. E veja a seguir, o número de novas empresas abertas no Brasil bateu recorde em janeiro. Isso pode ser reflexo da alta do desemprego. A gente fala disso depois do intervalo. E ainda, a depredação dos novos pontos de ônibus da capital preocupa e prejudica usuários do transporte público aqui na cidade. Os detalhes depois do intervalo. Os abrigos de ônibus aqui da capital estão sendo modernizados desde o ano passado, mas o vandalismo tem causado problemas para os usuários do transporte público. Foi só andar um pouquinho pelo centro da cidade para encontrar o rastro de vandalismo. Numa mesma rua, 3 painéis danificados. Terrível, né? Eu passo por aqui todos os dias e eu via que estava lindo, que estava cheio de propaganda, era uma boa ideia para poder fazer divulgações, mas as pessoas vieram e quebraram tudo. É uma dó. Os novos abrigos começaram a ser substituídos em janeiro pela empresa que ganhou a licitação da BH Trans. Nós teremos que substituir 1.300 abrigos em 4 anos. Nós já substituímos mais de 250 abrigos e a racionalidade econômica disso é a gente entrega um abrigo novo que é muito melhor do que o abrigo atual, porque ele protege a população, tem lugar para sentar, não pega chuva. Em contrapartida disso, a gente tem o direito da exploração publicitária. Então é um ganha-ganha. Quer dizer, se a gente tem o direito da exploração publicitária, a prefeitura se livra de um investimento de quase 50 milhões de ter que fazer a substituição dos 1.300 abrigos e se livra também do custo mensal do investimento, que é você ter que fazer a manutenção, limpar, trocar, acertar todos os abrigos todos os dias, todos os anos. Então, a gente tem essa concessão por 25 anos. Acontece que desde o início do mês, os painéis publicitários que fazem parte do conjunto começaram a ser alvo constante de vândalos. De acordo com a empresa responsável pelos painéis, em 72 horas foram 11 depredações como esta. A gente vinha tendo um vandalismo que era uma coisa de que um vidro quebrado como esse aqui por mês. Na semana passada, concentrado na semana passada, nós tivemos 11 vidros quebrados, o que nos chamou a atenção por ser um padrão totalmente diferenciado, uma coisa muito estranha. E a gente quer conscientizar que a gente sabe que isso não é uma culpa da população. A população, por pesquisas feitas pela BH Trans, está extremamente satisfeita com essa substituição, mas de um grupo isolado, tá certo, que está causando esse dano, não só a nós, mas a população de uma maneira geral, que deixa de ter o abrigo, tá certo? E a cidade que deixa de ter um abrigo novo, que embeleza a cidade, que ilumina a cidade, porque ele é extremamente iluminado. A destruição dos vidros temperados causa prejuízos enormes, já que para substituí-los é necessário fazer a remoção do painel.
Para sair daqui, a gente tem que transportar ele num caminhão Munk. Ele é colado, tá certo, com equipamentos que você cola carro. Então, é uma resina de alta robustez para a gente poder fazer. Então, isso também é um processo que não se resolve da noite para o dia, que também é demorado. E é claro que o vandalismo deixa a cidade feia. Muito ruim, né? Esse negócio quebrado, não. Tudo destruído. Agora é assim. E ninguém vai falar nada, que pior, né? A polícia prende, a justiça solta, não adianta nada. Ele é um vidro temperado muito espesso, tá certo? E você não consegue com facilidade quebrar ele. Ele foi feito para não ser quebrado. Você tem que estar com muita maldade, com muita pedra para conseguir fazer isso. Nós já fizemos uma notícia crime junto à polícia, acionamos a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, que também tem uma responsabilidade por proteger o patrimônio público. Isso é importante, apesar de ser feito e produzido e construído com recursos nossos, mas a gente automaticamente, ao ganhar a licitação, já doa esses equipamentos para a cidade de Belo Horizonte. Então, para que todos estejam mobilizados, está certo, em tentar apurar e levantar, investigar quem é que está fazendo esse dano ao patrimônio público. E por meio de nota, a Polícia Militar informou que tem incentivado a denúncia dos casos e, baseado nisso, efetuado prisões em flagrante. O mês de janeiro deste ano registrou o maior número de novas empresas no Brasil desde 2010. E o tipo de empresa com o maior número de nascimentos foi a microempresa individual. Marcelo tem 2 jornadas de trabalho. Divide o dia na empresa onde trabalha como consultor e na loja que vende cervejas artesanais. Ele abriu o negócio há 4 meses na capital mineira. Não faz parte do nosso plano de negócio sair das nossas ocupações atuais para dedicar exclusivamente. Então aqui é um complemento de renda atualmente. Eu falo que aqui para mim não é um trabalho, é uma forma de eu relaxar e fazer o que eu gosto. Em janeiro foram abertas quase 200 mil novas empresas no país, o maior resultado dos últimos 7 anos, quase 17% a mais do que no mesmo período do ano passado. A maioria dos novos empreendedores perdeu o emprego ou precisa complementar a renda. 80% preferem começar como microempreendedores. É uma maneira de testar o mercado sem precisar gastar muito. A microempresa individual permite que o negócio tenha um funcionário e faturamento de até R$60 mil por ano. Os setores de comércio e serviços são os mais procurados. É o recado que o brasileiro ele dá para esse momento de crise. Ele mostra que ele é empreendedor. Nesse momento a gente fala que isso é um empreendedorismo talvez por necessidade. Mas a gente vê na necessidade uma oportunidade de você conseguir abrir uma empresa, se reinventar. De secretária executiva a dona de um negócio. A mudança veio quando Vivian se viu desempregada. O dinheiro da rescisão foi investido no bar em janeiro. Uma aposta para gerar renda e pagar as contas. Quando você tem um controle, um planejamento, você vem com uma coisa pé no chão, eu acho que vale muito a pena. E no último sábado, a rádio Band News FM completou 12 anos desde que começou a operar aqui na capital. A data foi comemorada com a visita de ouvintes aqui no grupo Bandeirantes Minas. Um dia para ficar marcado na memória. O aniversário de 12 anos da Band News FM foi comemorado em grande estilo. Afinal, nada melhor do que receber os fiéis ouvintes nos estúdios da emissora. Eu tô adorando receber os ouvintes. É bom demais, né? Essa interação é muito legal. A gente pode fazer isso mais vezes, viu? É, com certeza. Bom, eu tô aqui com a Luciana Viana, que está ancorando o noticiário na manhã deste sábado e recebeu alguns ouvintes, né, Luciana? Como é que foi esse contato ou essa experiência, né, de receber, de conhecer os ouvintes? Pois é, essa interação com o ouvinte é uma das marcas da rádio Band News FM, né? Seja pelas redes sociais, eles que sempre participam conosco, né? Essa interação realmente é uma marca registrada da Band News. E conhecê-los, André, poxa, é muito especial, né? A gente sempre tem aquela coisa, como é que será o rosto desse ouvinte? A gente, né, da voz. E a mesma coisa, a curiosidade eles têm, eles escutam a nossa voz e como é que será o rosto? Às vezes consegue ver através das redes sociais, mas é muito diferente quando você olha no olho, essa conversa, esse papo direto. Além de conhecerem os jornalistas e a estrutura da rádio, estes ouvintes sortudos ainda ganharam um passeio de helicóptero por BH. O outro ouvinte que vai passear de helicóptero é o Alexander Romualdo Pereira. Ah, Alexander, valeu,
privilégio, né, poder estar aqui, conhecer os estúdios. E agora a expectativa de fazer um voo, visualizar Belo Horizonte por cima, né? Já tenho uma experiência de fazer algumas caminhadas na cresta da Serra, da Serra do Curral, dá para ter uma noção bacana da cidade de lá, mas de helicóptero é bem mais amplo, né? Vai ser legal. Comemoração, troca de experiências e também solidariedade. Nessa semana de aniversário, a Band News FM promoveu uma campanha de agasalhos que vão ser doados para quem precisa. O mais legal de tudo é ver como que o ouvinte Band News respondeu a essa campanha. A gente trouxe o ouvinte aqui para dentro para conhecer a rádio e estamos levando um pouco do calor desse ouvinte agora para quem está precisando. Os agasalhos arrecadados vão ser doados para entidades de assistência social. Depois da visita, da conversa e da doação, chegou a hora dos parabéns. Sensacional. E antes de ir embora, a gente tem uma dica cultural para você. O músico Cadu de Andrade apresenta o show A Casa da Palavra, um projeto desenvolvido na Alemanha em 2016, com canções inéditas e releituras ao violão. No repertório das novas, as canções Onde o Amor Está, Não Era Assim Que Deveria Estar e Blues Sem Nome. Cadu revisita o disco autoral Não Me Acendo Só, com destaque para Sobre Nós, Manhãs, Te Conheço e O Escuro do Sol. Então não perca, é amanhã, às 8h30 da noite, no Cine Teatro Brasil Valorec. Os ingressos custam R$40 a inteira. Para você, uma excelente noite, ótima semana, até amanhã.